Por que será que as coisas hoje parecem bem mais difíceis do que na época dos nossos pais, hein? Pensa que loucura, hoje as famílias têm um filho, dois, às vezes nenhum, tem no máximo um pet ou uma planta e olhe lá. Mas lá pros anos 80 e 90, repara bem, aquelas famílias enormes, aquele tantão de filho e muitas vezes só com o pai sustentando a família. Se hoje você e o seu cônjuge trabalham fora e mal dão conta de pagar os boletos do mês, como que só o salário do seu pai dava conta de bancar uma família inteira, um monte de bocas dentro da sua casa? E eu nem tô falando de nível de saúde física e mental, tá? Porque olhando lá minhas fotos antigas, amareladas da Kodak, eu vejo um monte de gente magra e não lembro também de muita gente ferrada emocionalmente como a gente tem visto hoje em dia, não. E olha que paradoxo, né? Nos dias de hoje, mesmo os mais pobres, eles têm acesso a produtos e serviços que eu sequer sonhava na minha infância lá nos anos 80. Ou será que é justamente por isso, né? Muito mais produtos, deliveries, tentações dos dias de hoje. Será que é isso que explica porque hoje em dia é bem mais difícil de viver do que nos anos 80 e 90? Enfim, né? Por que viver no dia de hoje é bem mais duro do que na época dos nossos pais? Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui falando tudo que impacta o seu bolso. E hoje a gente vai investigar esse meme aqui, tá? Que eu quero que você me diga nos comentários a sua opinião. Na sua casa é assim também? Seus pais com 30 anos pensando em casa, filhos e a gente aqui na nossa geração mal dando conta de bancar as despesas do mês? Mas por que será que é tão caro criar filhos, constituir uma família? Antes as famílias eram pobres e grandes, mas dava certo o negócio, né? O que será que mudou? Você quer ver um trem interessante? Pesquisa aí, ó, foto de família no Google Imagens e repara bem no tamanho dessas famílias. Agora, olha o que aparece se a gente pesquisar foto de família antiga. Antigamente o povo não tinha filho, tinha um time de futebol com reserva e tudo ainda. Tudo bem que não tinha televisão, como já disse o Kleber Rosa. A mulher tá parindo o quarto filho no intervalo de 4 anos e tá todo mundo achando bonito. Olha a família real, que beleza, que é a criançada brincando, tudo bonitinho, tudo educado, o povo acha bonito. Agora experimenta nós que é pobre ter 4 filhos nesse intervalo pra você ver. Nossa vida, moço, vocês acabam com a vida da gente. Pergunta, vocês não têm televisão em casa? Como é que vai crescer essas crianças? Não tem dinheiro nem para aluguel, para prestação do monstro, e quer ter 4 filhos, porque a turma quer cuidar da vida da gente. Fala aí se isso não é intrigante, né? Porque algumas décadas atrás, muitas famílias eram pobres, moravam e trabalhavam na roça e tinham um monte de crianças. Tinha família com até 10 filhos e até mais, hein? Aquela farofada danada, um ranhendinho ajudando a cuidar do outro. Inclusive passando a roupa pro próximo irmão, né? Mas o troço funcionava, vamos combinar. Olha hoje, cobrir os gastos de apenas um filho já dá um suador danado. Em cidade grande tem família com 2 salários bons e ainda assim é um aperto danado para criar um filho. E justificado porque é caro mesmo essa parada, viu? Um estudo da INSPER revelou esses números impressionantes, ou seriam assustadores. Para classe C, que tem uma renda de 5.200 a 13.200, o gasto estimado para criar um filho até os 18 anos varia de 480 mil a 1.200.000. Na classe B, que tem uma renda entre 13.200 e 26.400, adivinha? O custo sobe para a faixa de 1.200.000 a 2.400. Já na classe A, os top dos tops, esse custo começa em 3,6 milhões e aí não tem limite não. E repara no detalhe, isso é para criar um filho até os 18 anos, porque tem muita gente, muito marmanjo, que vai passar mais 18 anos na casa dos pais depois dos 18 anos. É, meu amigo, a chamada geração canguru, já ouviu falar? Os jovens têm demorado cada vez mais para sair da casa de seus pais. A casa dos pais é uma estratégia de sobrevivência para essa faixa etária, que é naturalmente mais vulnerável no mercado de trabalho, por possuírem pouca experiência, salários menores e por não serem contratados com a carteira assinada. O que você acha, hein? Você acha que o pai deve proteger a cria até quando, hein? Manda aí nos comentários que eu quero ver a treta. Mas o fato é que o custo de vida hoje é realmente mais alto, né? E tem vários fatores. Um deles é o consumismo, que hoje, você sabe, é violento, né? Teve até um estudo que o SPC fez em 2016 e depois não fez de novo, infelizmente. Mas os números dessa pesquisa aí são de fazer o educador financeiro aqui que vos fala de plantão
arrancar os cabelos. O SPC descobriu, por exemplo, que 36% dos consumidores fazem compras para aliviar o estresse e quase metade das pessoas compram para se sentir bem, mesmo que isso implique em depois se sentir mal na hora que vem o boletão, né? E eu nem posso imaginar para quanto que isso subiu, né, nos dias de hoje depois da pandemia. Fala a verdura. Mas agora pensa o seguinte, ó, será que esse comportamento aí ele existia 20, 30, 50 anos atrás? Olha, entre as famílias pobres que moravam na roça, é seguro a gente dizer que não tinha isso, né? Na verdade, esse termo aí, estresse, nem era usado. Eu arrisco dizer, se você falar burnout aí pro seu pai ou pra sua avó, é capaz que eles achem que isso é frescura, né? Nos dias de hoje, ir às compras é o lazer preferido para 23% das pessoas. Ou seja, né, a pessoa tá estressada e muitas vezes, por causa realmente das dívidas, o que ela faz? Bora comprar mais, né? Coisa que ela não precisa, principalmente. Faz isso para espairecer, sabe? E na época dos nossos pais e avós não tinha essa facilidade de ficar torrando grana por aí, não. Você lembra da música lá dos Mamonas? A minha felicidade é o crediário das Casas Bahia? Porque não tinha cartão pra você parcelar uma calça jeans em 12 vezes, né? Não tinha um iFood pra você pedir a sua parmejana aí sem sair do sofá. Malemar, o dono da loja ia aceitar aquele cheque borrachudo do seu pai, sabe? Isso quando ele é com a cara do seu pai ainda. Eram tempos mais simples, mas não tinha opções de coisas pra gastar, né? E os nossos velhos não levavam trabalho para casa como a gente faz hoje, né? Levando o celular e o notebook. Isso quando a nossa própria casa já não virou trabalho mesmo com o home office e que, como tudo isso aí mudou a nossa mente, né? Como isso nos deixa mais estressados. Mas ainda na parte financeira, a gente tem que considerar inclusive as ofertas imperdíveis de hoje em dia, sabe? Esse marketing que, vou te contar, funciona, viu? 37% das pessoas admitem que quando chega aquela vontade, aquela coceirinha de comprar alguma coisa, elas não sossegam enquanto não concretizam a desgraça da compra. Compara com algumas décadas atrás, não tinha tanto produto, nem marketing como de hoje, nem internet, nem televisão para incentivar aquele desejo seu de comprar. As pessoas ganhavam pouco, mas também gastavam menos e geralmente conseguiam se manter longe das dívidas. E era assim, né? O filho mais velho era o babado mais novo e também o seu fornecedor de roupas, né? Porque um passava pro outro. E quem ganhava roupa nova era só o primogênito mesmo, o resto tudo de escadinha. Muitas famílias moravam na roça e também levavam uma vida baseada na agricultura com um custo de vida mais baixo. Só que nas últimas décadas as famílias começaram a morar na cidade e você sabe onde tudo fica mais caro. Por exemplo, né, hoje boa parte das famílias precisam de um carro, o que já vai consumir boa parte da renda. Muita gente tem aquele carnezão, sabe, de 60 prestações para ter um carro na garagem, pagando por ele o equivalente ali a 2 ou 3 carros e no final do pagamento ter meio carro, né? Vai valer a metade. Tudo isso sem contar a gasosa, manutenção, impostos, seguros. E na roça, uma carroça para você ir na missa do domingo já tá de bom tamanho. A molecada ia pra escola a pé ou de ônibus. E para ir pro serviço, as pessoas muitas vezes não precisavam se deslocar por tanto tempo, né? Pra tão longe assim. Se fosse o caso, pegavam uma carona ou ia no lombo de um cavalo. Roupa, por exemplo, né? As pessoas não compravam com tanta frequência. Porque na época nem tinha tantas marcas, não tinha tanta variedade assim. E nem o fator China, né, que hoje trouxe pra gente brinquedos, roupas, eletrônicos, tudo em preços que jamais eu poderia sonhar na minha infância. Só que tem aquela, né, quem nunca viu melado se lambuza todo. Antigamente as pessoas não gastavam tanto com férias e viagens, as casas também eram mais simples, o material de construção era mais barato, né, o terreno era mais acessível, bastava o rádio e a TV aberta para satisfazer as pessoas. Hoje as famílias querem TV a cabo, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, Sexy Hot, não? E olha como mudou o padrão de consumo. Hoje as famílias da classe C, D e E são as que mais compram sem necessidade, motivadas por promoções. Justamente quem tem menos dinheiro para gastar é quem compra mais sem precisar. Sem contar a parte social e psicológica aqui da coisa, porque hoje os pais sofrem cobranças no modo como criam seus filhos. É como se eles tivessem que garantir um bom resultado do menino ou da menina no futuro, né? Isso quando são os pais que estão errados, né? Que tentam oferecer uma felicidade sem limites para os filhos, ficam tentando evitar
evitar qualquer trauma nos filhos, evitar que os filhos se frustrem. E aí fica pior que a encomenda, olha aí os monstrinhos que a gente tá construindo, hein? E na parte financeira também tem pais que sentem uma espécie de obrigação de comprar coisas que antes eram consideradas desnecessárias. E ao custo da dívida, muitos entopem os moleques ali de presentes, tentando justificar realmente e justamente o fato de os próprios pais não estarem presentes. Você quer ver uma coisa que hoje é considerada necessária, mas antes não era? Fralda descartável. E aqui um recado, né? Coitada e meu muito obrigado à minha mãe que lavava as minhas freadas, viu? Pensa num negócio insalubre, viu? E o cocô, amiga? Tem. Não, eu vou te mostrar pra depois não falar que eu tô mentindo. Eu vou te mostrar porque eu não gosto, que depois fica falando... Aqui. Tô te falando, menina, isso aqui parece bosta adulta. Cara. Nossa, pelo amor de Deus. E pior que vem em jato. Cara, que outro dia vazou toda a bosta aqui da fralda, foi subindo, que não tinha fim, que bateu aqui no pescocinho dela. Deu 2 minutos, tava o zelador aqui batendo aqui, querendo saber se tinha estourado encanamento de esgoto aqui na casa. É surpreendente. E se você não tem filhos, só quando você for pai que você vai ter esse nível de pergunta aí, como que os bebês conseguem cagar pra cima? Sem contar que antigamente os filhos não precisavam, né, ter celular, tablet, Xbox. Eles não precisavam dessas chupetas eletrônicas aí, né? A grande maioria das crianças não estudavam em escolas particulares, nem precisavam pagar por material didático. Aliás, meu amigo, material didático, na minha época era folha de mimeógrafo cheirando a álcool ainda, lembra, Kátia? Você é dessa época também? Escreve aí. Acho que é por isso que tem muito bebum hoje, né? Deve ser. E por isso e pelo biotônico Fontoura também. As crianças de antigamente não tinham plano de saúde, não faziam esse negócio aí de karatê, música, natação, teclado, cursos de idiomas, faculdade e intercâmbio. Então, meu amigo, isso é coisa que tava fora do radar da maioria das pessoas. Ou seja, né? A renda das famílias hoje é mais alta, mas os pais precisam gastar com um monte de coisas que antes os filhos nem sonhavam ter. E ter muitos filhos naquela época podia até aumentar um pouco os custos da família, mas também aumentava a renda, né? Porque não tinha esse negócio de idade, não. Criança, adulto, todo mundo trabalhava. E hoje não dá pra esperar que um filho aumente a renda da sua família, a não ser que sua filha se chame Larissa Manoela. E claro que não dá pra deixar de falar que a dificuldade hoje pra criar filhos não é só financeira. As pessoas também estão mais ocupadas, cansadas, estressadas, deprimidas. É que criar filhos exige realmente uma atenção e paciência, né? Mas o estilo de vida que as pessoas hoje vivem já toma boa parte do tempo e da atenção que a pessoa normalmente daria para o filho. Por isso, meu amigo, se você quer ter ou se você já tem filhos, dobra a importância aí do seu planejamento financeiro, tá bom? Agora, se não tá sobrando dinheiro na sua casa, bora investigar nesse vídeo aqui que eu tô te esperando do lado de lá. Valeu, tudo de bom. Tchau.